vem receber a tua adoração. A adoração da igreja é para o Senhor. O Senhor é o único digno de toda a adoração. Nos rendemos na tua presença nessa noite. Sabemos que o Senhor veio para receber a tua adoração. Sabemos que o Senhor reuniu famílias de tantos lugares aqui nessa noite, diante de Deus dos exércitos, Senhor das guerras, para nos ajudar a vencer as nossas batalhas. Pai, nós sabemos, Deus, que o perfeito amor lança fora todo medo. E nós queremos conhecer o amor de Deus. A tua palavra nos diz que o Senhor nos amou e entregou o seu Filho para morrer numa cruz, para nos salvar, para salvar todo aquele que estava perdido, para nos dias de hoje, mesmo agora em 2026, restaurar vidas, libertar cativos, curar enfermos, pôr em liberdade os oprimidos. Por isso nós declaramos a libertação que vem dos céus. Nós declaramos a libertação pelo poder do sangue de Jesus sobre todas as vidas que estão aqui. Todo sofisma mental, todo, em nome de Jesus, caia por terra todo mal. Tudo aquilo que assombra, tudo aquilo que traz tristeza, angústia e dor, vai embora nesse momento de cada coração, de cada vida. Declaramos que é chegado o reino de Deus. Onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Onde há o Espírito do Senhor, há libertação. Por isso liberta os cativos nessa noite, liberta os oprimidos. Nós queremos conhecer mais o Senhor Jesus, porque o nosso amado é o mais belo entre os milhares. Não há outro que morreu e ressuscitou. Somente Jesus é que vive para sempre. Somente Jesus. Por isso adore um pouco mais a Ele nessa noite. Declare o seu amor para com Ele. Milhares e milhares, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Conosco pela tua palavra nessa noite. A todos que estão na igreja, também aqueles que estão em suas casas, hospitais, aonde estiverem, aqueles que estão viajando, estão nos escutando, que a tua boa palavra, Senhor, a tua presença toque os corações e nos alimente, Senhor Deus, porque o verdadeiro alimento vem dos céus pela palavra de Deus. Senhor Jesus um dia respondeu: não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós queremos nos alimentar nesse momento da tua palavra, Senhor Jesus. Queremos ser convencidos pelo amado Espírito Santo, da tua verdade, da tua justiça, do teu juízo, sobre o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode sentar, igreja, glorificando ao nosso Deus. Obrigado, irmãos da adoração. Que está a igreja mais uma vez, sempre linda, que é o povo de Deus na terra. Você escolheu o melhor lugar para você estar. Não será em vão a tua vinda aqui. Tenho certeza que Deus hoje vai te preparar para viver dias extraordinários na presença de um Deus tão maravilhoso e tão bondoso. Para começar, Ele é o único que tem poder para perdoar pecados, e Ele perdoa todo pecador arrependido. Então não importa o pecado que você tenha cometido, se você se arrepender, Ele te perdoará. E você não vai colher as consequências desse pecado, não vai ficar escravo do pecado. Então o que anunciamos é o poder de Jesus para perdoar pecados. Não há nada melhor do que ser perdoado, porque Jesus disse: aqueles a quem mais foi perdoado, mais amam. Aqueles que não foram perdoados são duros de coração, não precisam de perdão. Mas Jesus disse: quem mais é perdoado, mais ama. Então que eu sou perdoado pelo Senhor, por isso eu amo demais. Ele me aceitou e Ele te aceita. Porém, há um chamado ao arrependimento. Arrependei-vos e sede curados e sede salvos. Então, sempre no início do culto nós damos essa oportunidade para você se arrepender de seus pecados. Chegou na igreja, está com um pensamento mal, fazer algo mal nessa semana, mal para alguém ou mal para você mesmo. Não faça. Deus não habita, né, nas trevas. Jesus é luz e luz não anda com as trevas.
Amém, glória a Deus. Era para alguém essa mensagem. Como é que você está? Está feliz? Eu estou muito feliz, estou preparado para a mensagem. Meu Deus, eu sei que hoje é extraordinária a mensagem que o Senhor vai trazer para nós. Através, eu não sei tudo que o Senhor vai falar, através do seu servo, que sou eu que estou aqui. Mas eu sempre soube, sempre acontece. Eu subo aqui e o Senhor vem. E ao final do culto, todo mundo está abençoado, todo mundo está feliz, porque o Senhor falou. Todo mundo, alguns estão em choque com a palavra, estão bravos comigo, mas felizes com o Senhor. Amém? E assim é nossos cultos. Glória a Deus pela tua vida. Quem nos visita pela primeira vez desse lado, levante a mão, para que a gente possa te ver. Ali temos um visitante do lado do Rock. Bem-vindo, em nome de Jesus. Mais alguém lá atrás que eu não vi, mão levantada? Aqui alguém está nos visitando, só levante a mão para a gente saudar você. São todos de casa. Lá uma mão levantada, deixa eu olhar aqui. Olha ali, seja bem-vindo em nome de Jesus. Mais alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Não, você viu? A igreja está cheia. Vários que eu conheço que não vieram. E é todo mundo de casa. Que alegria. Vamos dizer no 3? Não, tem visitantes, é claro. Vamos dizer no 3. 1, 2, 3. Bem-vindos ao avivamento. Então você chegou no lugar do teu propósito. Eu já quero dizer para você que 12 é dia dos namorados. Quem não tem namorado, dá tempo ainda de orar, pedir a confirmação, fala com o profeta. Não, na verdade é o seguinte, porque dia 12 é dia dos namorados, mas o que acontece? Eu falei na quarta-feira, dia 11 é o tempo de você parar de namorar com a igreja e se tornar membro da igreja. É a reunião de novos membros. É o momento que você vai assumir um compromisso, vai ser parte da família, vai fazer parte. Porque quando nós nos tornamos filhos de Deus, é quando aceitamos Jesus. Deixa eu dar uma explicaçãozinha. Ninguém nasce filho de Deus. Todos que nascem são criaturas de Deus, iguais às plantas, os animais. Tudo é criatura. João capítulo 1, versículo 12 vai dizer: mas a todos quantos o receberam, ganham o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, para ser filho de Deus, tem que receber Jesus como Senhor e Salvador. Deixa de ser criatura, passa a ser filho. Sendo filho, é herdeiro de todas as promessas que a Bíblia tem para os seus filhos, tá? Aí é o primeiro passo. Então muitas pessoas aceitaram Jesus, mas depois a gente tem que escolher uma família de fé para congregar, para fazer parte, para ser família. Para desenvolver a nossa salvação, é necessário fazer parte de uma das igrejas dele na terra. Não digo que tenha que ser aqui, claro que eu digo que tem que ser aqui. Olha, eu tentando falar coisas aqui para agradar a vocês. Tem que escolher uma igreja para congregar, tá bom, irmãos? Então a gente dá a oportunidade de você ser membro oficial da nossa igreja. Dia 11 tem essa reunião lá no sítio. Tá maravilhoso, viu? O grupo já tem mais de 20 e poucas pessoas, né? Então a gente tem essa reunião a cada 2, 3 meses. E a família não para de crescer. E nós somos felizes por você tomar essa decisão. E com certeza você passa a receber toda a bênção espiritual que tem sobre nós. Há uma unção específica. Cada igreja tem uma unção específica. A multiforme graça de Deus e sabedoria é expressada através das igrejas. Não é assim que está escrito na Bíblia? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de todos. Então temos uma graça especial sobre nós, que é uma unção de conquista, de expansão, de crescimento. Mas você só vai receber isso quando você estiver debaixo dessa unção. Muito bem. A produção eu estava na verdade convidando para reunir novos membros, né? Agora preciso pregar. Tá comigo? Posso pregar? Tá disposto? Tá disposto a ouvir uma palavra? Projeta para eles 1 João 4,18. 1 João 4,18. 1 João 4,18. No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito. Essa versão está falando temor, mas as versões mais antigas elas dizem, né? No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Está falando do amor de Deus. A Bíblia, o Senhor, o escritor da Bíblia, o Espírito Santo, tem muitas palavras de encorajamento na Bíblia, onde algumas é específica: não temas, que eu estou contigo. Não temas, que eu te sustento. Para Josué, no 1 capítulo 9, capítulo 1 de Josué, versículo 9 diz: seja forte, seja corajoso. Nós lemos na quarta-feira sobre as cartas de Apocalipse, uma delas, em todas elas o Senhor diz: ao que vencer, herdará estas coisas, eu lhe serei Deus, ele me será filho. Então, o que eu estou falando? Que nós estamos, que é uma guerra pela sua alma, há uma guerra pelo seu coração, entre o mundo espiritual, as trevas e o Senhor.
mas as decisões são suas. E para nós vencermos, quem vai vencer essas guerras somos no nome do nosso Deus. Então a gente precisa de coragem. A gente precisa perder certos medos. Enquanto orava ao Senhor para o que trazer nessa noite, da parte do Senhor me vinha que tem muitas pessoas que ainda não venceram os seus leões. Pessoas que estão perdendo guerras em algumas áreas. Pode chamar de gigantes. Tem gigantes que estão crescendo cada vez mais para aprisionar você. E se você não matá-lo enquanto é tempo, ele vai matar você. Se você não vencer o teu medo, ele vai te vencer e vai te aprisionar. Então a palavra de hoje, vamos usar mais uns textos bíblicos. 1 Pedro 5,8, o que diz lá? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrios. Sóbrio é o contrário de estar como bêbado. E tá tudo bem, tá tudo alegre, tá tudo feliz, ao mesmo tempo briga, depois chora, depois... Você já viu como é que é? Não vigia. Sede sóbrios, esteja sóbrio. Fique atento. A Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Então esteja sóbrio com o que você anda escutando, com o que você anda vendo. E porque você anda escutando muitas coisas, você anda falando algumas coisas. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, sede sóbrios, vigiai é estar vigilante. Eu, pela graça de Deus, já fui vigilante. Vigilante de banco, objetos mentais na caixinha, por gentileza. Fui, por pouco tempo, mas fui. Eu era jovem ainda, né? A minha esposa, eu tinha um sonho de trabalhar armado, andar armado. 38 desse tamanho, assim, eu era bem magrinho naquela época. E eu consegui. Deus me abençoou e eu fui vigilante de banco. Mas não foi só no banco. No banco é com as pessoas ali, tendo aquele trabalho de vigiar a porta do banco. Mas trabalhei em empresa de vigilante também, algumas noites, passei a noite na empresa. E como eu era novo, formado, e todo aquele que recebe a formação e quer fazer como é feito, como aprende no curso, eu ficava vigiando mesmo. Passava a noite, acordava, os colegas dormiam, Mateus, você não vai dormir? Não, estou vigiando, não acontecia nada. Passava a noite, uma hora após a outra. Deve ter. Tem alguém que é vigilante aqui? Levante a mão. Olha lá, só também foi. Sabe como é que é? Então, vigiai, o que é estar vigiando? Aí no curso de vigilante eu aprendi assim, sabe onde acontecem os assaltos a banco? As quadrilhas, elas têm toda uma organização para assaltar um banco. Uma das pessoas é o olheiro externo, tem o olheiro interno. Tem pessoas que vão e ficam observando como que trabalham os vigilantes daquela agência, por exemplo. Se eles ficam conversando, sorrindo, se eles ficam, tem alguns infelizmente ficam conversando com as mulheres, com as guriazinhas, eles veem, dá para assaltar esse banco enviando uma das mulheres aqui para conversar com ele enquanto a gente entra e pega ele desprevenido. Táticas, irmãos, naturais. O pastor está falando coisas naturais aqui. A Bíblia também está falando, vigiai na tua fé, vigiai no teu congregar, vigiai a tua família, vigiai os teus passos, os teus dias. Vigia, irmão. Quando a gente diz vigia, irmão, é isso, vigia. Cuida o que você anda pensando, para que caminho você está indo, por que caminho você está indo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele tem palavras de vida eterna no seu caminho, mas tem caminhos que não são Jesus, e nem todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira, um ditado popular que não é verdade. Há um só caminho. Jesus diz, João 14,6, sou o caminho, a verdade e a vida. Então vigiai, por quê? Mas é tão bom, pastor, eu queria ser só amor, paz e amor, só alegria. Não, você tem um adversário, Jesus não escondeu. E Ele dá o nome do bicho aqui, porque o diabo é vosso adversário. E o ser humano, ele odeia a criação porque Deus ama o ser humano. Aí tem muitas especulações de que o Satanás, dizem que ele era o serafim do louvor. E Deus, quando ele sobe o orgulho no seu coração, ele é expulso dos céus, e ele vem para a terra e traz a terça parte dos anjos junto, e aqui ele começa a atormentar o ser humano. Por isso que ele quer impedir você de adorar, porque é algo que ele fazia no passado, não consegue fazer mais. Mas o crente adora, e Deus vem receber a adoração. Então o diabo odeia você, sabe por quê? Porque ele não consegue nem sentir o prazer dos alimentos, sabia? Você come, você tem paladar, ele não pode se alimentar, ele fica olhando para você. Então vamos pensar aí para o outro dia. Os anjos, vocês não podem sentir, os demônios não podem. É só você, o ser humano. Deus fez você perfeito, irmão. Você tem coisas que nem os anjos têm, que nem os seres celestiais têm. Nós somos
a criação perfeita de Deus. Deus nos fez, mas Ele não nos deixou assim, sem orientação. Ele deixou a palavra, e aqui quem escreveu isso foi o apóstolo Pedro. E ele disse: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda está lá no inferno. Não. O apóstolo Pedro escreveu na Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo, que ele anda ao nosso derredor como um leão, bramando. Nem sei o que é bramando, desculpa aí, ó. Você sabe, né? É isso aí mesmo. Bramando, buscando a quem possa tragar. Tá todo mundo com medo já, né? Tô gostando de ver. O pessoal tá retinho assim, porque anda ao derredor, ninguém quer dar um passinho pro lado, vai tropeçar no bicho. Jesus disse, Pedro disse isso. O inimigo, vigie. Ele anda rugindo, bramando, procurando alguém que ele possa travar. Quem vai? Os desavisados, os desorientados, que não estão vigiando, os que não estão sóbrios. Os que não estão sóbrios, os que não vigiam. Tá, mas tá, essa passagem eu só coloquei aqui, porque o apóstolo diz que ele é como um leão. Mas nós sabemos quem é o verdadeiro leão. Jesus, o leão da tribo de Judá. Mas e Deus? Amor, Deus é fiel, Deus é justo. Tem tantos nomes para Deus, né? Mas projeta para eles 1:15. Isaías 51:15. Você está vendo, né? 3 versículos bíblicos já. Só com esses 3 aí você já está sendo fortalecido. Isaías 51:15 é Deus falando. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que agito o mar, de modo que bramem as suas ondas. Que poder é esse? Que Deus é esse? O Senhor dos exércitos é o seu nome. Aí o profeta fala. Qual um dos nomes de Deus? Senhor dos exércitos. Para que são constituídos os exércitos? Para que existem exércitos? Para dança na chuva, para balé? Não. No Brasil, para varrer o meio-fio? Não. Pode até varrer para manter limpo, mas eles estão ali para que se dê guerra. Eles estão treinados e habilitados para eliminar o adversário. E aí você vem na igreja, família Abba, família do Pai, nessa noite de domingo, e eu quero dizer, você é um soldado do exército do Deus vivo, porque Ele é Senhor dos exércitos, e Ele está adestrando a tua mão para a batalha. Isso é um versículo bíblico também. O Senhor dos exércitos que adestra nossas mãos para a batalha. Efésios capítulo 6, versículo 10, pode projetar para eles? Efésios 6:10. Estou rápido hoje, hein? Fala, já fez. E ela faz uma lasanha, pessoal, vocês não fazem ideia. Agora todo mundo vai saber quem é. A filha do Renato, ensinou bem a Tati. As filhas, ó. No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Levanta a cabeça, crente, que o Senhor está te colocando como soldado do seu exército hoje. Ele já te colocou faz tempo, só apenas está lembrando você para que você existe. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Próximo versículo, vai. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tem astutas ciladas, então cuidem, estejam vigiando, irmãos. Não caiam nas astutas. Não são coisas simples, são astutas. São armadilhas assim que você, se não vigiar, você cai. E quando você vê, você devia estar na rede do Senhor, você está na rede de Satanás. Por quê? Foi pego pela isca de Satanás. É um bom livro do John Bevere, A Isca de Satanás. Ele faz algo na sua vida, se pega, leva para o teu coração, o seu coração adoece, você é um doente emocionalmente e está na rede dele. Revesti-vos para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Próximo versículo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Aqui está dizendo que a tua luta, a minha luta, nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa guerra não é contra o outro ser humano, é contra as hostes da maldade, os seres espirituais expulsos dos céus, juntos com Satanás, que tramam, promovem formas de enganar os crentes, de enganar as pessoas, as famílias. Então não temos que lutar contra a sogra, eu digo, contra sangue e sogra. Não, a tua luta, minha irmã, não é contra a sua sogra, não é contra o cunhado, aquele que pede dinheiro emprestado, não é contra o vizinho reclamão, não é o barulhento, não é contra o seu chefe, não é contra o seu funcionário, sabe? Nós erramos o alvo, nós lutamos contra as pessoas. Tem que atacar o que está por trás da pessoa, o que está fazendo a pessoa fazer algo para você.
E aí você vai vencer espiritualmente. Depois vou te dar as armas da nossa milícia. Dos nossos exércitos não são carnais, mas são poderosos em Deus para destruir sofismas, para destruir. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Vou falar um pouquinho do dia mau que eu falei na quarta-feira, o pessoal gostou muito de ouvir. E mexe com você. Qual o dia mau? Então, tomar a armadura de Deus, não era desse versículo, o dia mau lá foi o dia da aprovação, né? Que há de vir sobre toda a terra. Mas tem o dia mau, o seu dia mau. Você acorda um dia e recebe a má notícia. E aí você precisa ficar firme. E a má notícia geralmente é a contrariedade que vem, ou um desastre que acontece, uma situação que você perdeu o controle e aconteceu. Esse é o dia mau. Então você tem que estar firme com a armadura de Deus para poder resistir o dia mau. Tendo feito tudo, ficar firmes. Próximo, estar pois firmes. Quem quer saber qual é a armadura de Deus? Posso pregar sobre armadura também? Por isso que eu digo, eu subo para cá e o Senhor vai me levando. Você sabia? Isso aqui não é a pregação feita. Isso aí é o Espírito Santo trazendo versículos para você. Que a minha pregação é lá sobre matar um leão no dia da neve. Mas nós estamos indo por aqui, estamos indo bem, não estamos? Você quer saber a armadura? Sabe, se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, fosse fazer parte de uma igreja, e a sua vida fosse sombra e água fresca, o Senhor daria então o presente para o crente, não, seria uma rede, uma cadeira de praia. Você deitar em berço esplêndido e desfrutar do que Jesus já fez, você não precisa fazer nada. Não é verdade. Jesus fez a parte dele. Inclusive, para ele fazer tudo que ele fez, ele teve que também abrir mão da sua glória. Ele estava no céu junto com os anjos, como cantou Ariel no musical. E a Bíblia, Filipenses 2 diz, ele estava no céu, era Deus nos céus, e ele abre mão de tudo e vem para ser humilhado, ofendido, negado, torturado, crucificado por mim e por você. Então ele veio e venceu a sua guerra aqui. Mas antes da guerra, antes da coroa da glória, ele precisou passar por uma coroa de espinho. E no cristianismo é assim, nós vamos ter a nossa coroa da glória, mas nós temos que suportar a coroa do espinho. E aí a geração crente Nutella não suporta. Entrou um espinhozinho e já desiste da fé. Vou me negar. Não conheço esse Jesus, não quero ser crente, não dá para ser. É muito sofrimento. Por quê? Porque caiu minha unha encravada. Meu Deus, mas ele está falando aqui do Senhor dos Exércitos, quer montar um exército para, como igreja, marchar soberano na terra, e a promessa é de Jesus para Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então ainda o chamado para ser crente é chamar você para marchar e chutar as portas do inferno. Que loucura! Porque inferno é a ausência de luz, a ausência de verdade, onde o império da mentira, das trevas governa. E aí você pensa que é um lugar físico, é lá na sua casa onde a mentira está governando, onde o ódio, é lá no seu setor de trabalho, onde a promiscuidade, onde o adultério, as coisas do mal estão acontecendo. E essas, eu sei que você vai dar de voadora nas portas e vai arrebentar tudo, porque você é a luz desse mundo. Sabe aqueles filmes de heroísmo que você olha dos americanos? Pois é, você é chamado para ser um desses do Senhor, um testemunha de Jesus. Aliás, a Bíblia é repleta de heróis que fazem proezas. Sansão é um, Davi é outro. Todos, se olhar na Bíblia, todos venciam o inimigo pelo bem. Estai, pois, firmes, irmãos, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, a capa da verdade. Receba a capa da verdade. Nunca mais minta, em nome de Jesus. Mas aqui os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Vamos falar sobre o cinturão da verdade, que uma outra versão explica bem que na armadura que Deus dá para os seus soldados, o cinto que segura as calças, é o cinturão da verdade. Então, uma vez que eu tenho essa expressão, nunca mais esqueci, sempre repito ela quando eu prego sobre isso. Então, você que mente, toda vez que você mente espiritualmente, você derruba as calças, porque você fica sem cinto. Espiritualmente, você pode estar aí com um vestido bem longo, uma calça muito bem cara, muito bem adequada, mas se você mente diante de Deus e dos demônios, você está nu. Que loucura isso, porque é cingindo com o cinturão da verdade, que segura toda a armadura, que segura toda a couraça da justiça. Justiça, não ser injusto com ninguém. Às vezes você tenta ser justo fazendo injustiça, condenando pessoas, massacrando pessoas.
Não trata ela como trata você mesmo, ou como trata os seus parentes, seus amigos. Você julga de um jeito, mas não é seu parente, não é seu amigo, é de outro jeito. Justiça. A justiça do Senhor, Ele amou todos. Deus amou todos e deu o Filho por todos. A resposta é: todos que creem serão salvos. Quem não crê já está condenado. E os calçados, os pés da preparação do Evangelho da paz. Quer paz? Prepare-se para a guerra. Seja vigilante. Avance e você vai anunciar o que? O Evangelho da paz. Jesus já venceu o mal, Jesus já venceu esse pecado, Jesus já venceu isso lá na cruz, Jesus já venceu essa escassez, essa enfermidade, isso que te traz angústia. Jesus já levou. Isaías 53, Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz foi sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Mas como desfrutar tudo isso? E a fé é algo sobrenatural. E como teremos fé? Efésios capítulo 6 vai dizer, Hebreus capítulo 6 vai dizer: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, vamos pedir para os montes se moverem e se moverão. Jesus que disse isso. Nos tempos de agora, né, de uma teologia tão humanista, parece um absurdo falar isso. Uma teologia tanto que o homem está no centro, que eu sou bom, que eu não sei o que. Jesus é bom, o homem não presta. Jesus é maravilhoso. Jesus é o único que nunca pecou. Viveu nessa terra sem nunca ter um erro. Não há um erro em Jesus. E Ele morreu pelos que erram. E ressuscitou. Porque a morte é o castigo do pecado. É o salário do pecado. Você viu isso? Está escrito na Bíblia também. O salário do pecado é a morte. Mas a vida é o dom gratuito de Deus. E a pergunta é: você está pronto para receber seu salário hoje? Deixa para depois. Por isso eu disse para você se arrepender antes de começar o culto. Porque se não se arrepender, vai receber o seu salário. Do pecado é a morte, irmãos. Não tem consequência? Tem. Tem. E aí, vamos calçar os pés da preparação do Evangelho da Paz? Você prega para quem? Mas se me der uma oportunidade nesse microfone aí, eu prego. Mas você prega para o seu vizinho, prega para os seus filhos, prega para sua mãe, para sua sogra, para seu sogro. Próximo versículo: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé? Eu tenho, pastor. Eu sou bambam das coisas. Qualquer um falou de ti, entrou. Mas cadê o escudo? O escudo é para não deixar entrar nada. O apóstolo Paulo diz: estou morto para esse mundo e vivo para Deus. Então, morto. Uma vez eu vi um pastor americano falando isso, numa conferência que eu estava. Ele disse: o morto, você chega num velório, vai lá no caixão, pega um alfinete e taca no morto. Que jeito de falar, né, pastor? Respeita o defunto. Vê se ele dá um pulo. Você dá um pulinho, se doer, porque está vivo. O morto não sente nada. É por isso que tem crentes verdadeiros. Pode falar, pode elogiar, pode criticar. Para mim é a mesma coisa, não sinto nada. Eu estou morto para esse mundo, agora eu vivo para Deus. Então, se está se ofendendo com qualquer coisa, está muito vivo para esse mundo, está morto para Deus ainda. Receba vida e vida em abundância, amém? É cheio de crente vivo demais, aí dá uma alfinetada. Opa, não está morto nada. Mas na Bíblia diz, estamos mortos, nossos delitos e pecados. Fomos mortos com Ele no batismo e ressuscitados para uma nova vida. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Meu Deus. Você está bem aí? Está acordado? Tomai também o capacete da salvação. O que seria o capacete de salvação? Tem que projetar alguma coisa disso aí para eles verem. Se vocês encontrarem depois, projeta assim. No Google é uma armadura de Deus. Vai e projeta ali o soldado. Capacete é o que protege o cérebro, que protege a mente. O que protege a mente? A certeza da salvação. Você tem certeza da sua salvação? Pergunta a pessoa do seu lado. Pergunta: tem certeza da sua salvação? Quem não perguntou está pecando. A Bíblia diz: quem tem filho tem a vida eterna. A vida eterna é a salvação. Se você tem filho, tem a vida eterna. Se não tem um filho, não tem a vida eterna. Entende? Então, certeza da salvação. O capacete assim, não é o que falo. Eu tenho minha fé convicta. Eu creio em Deus, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo. Eu tenho minha fé, eu creio na Bíblia. Disseram que a Bíblia faz mal. É mentira das religiões. A Bíblia contém a palavra de Deus. Então, usar o capacete da salvação para não deixar entrar qualquer coisa na sua cabeça. E agora, a espada do Espírito. O que seria a espada? Tu viu que tudo era a defesa, né? Cinto,
couraça da justiça, escudo da fé, capacete da salvação, sandália, proteger os pés. Mas agora vem a espada. E a Bíblia diz que a espada, que a palavra de Deus é mais cortante que qualquer uma das espadas que tenha fio nos dois lados. Ela é capaz de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Medula lá onde fábrica do sangue humano. Um dia eu vou fazer uma mensagem sobre a medula óssea. A Bíblia é capaz de chegar lá. É um pavor muito grande a pessoa que tem câncer na medula, né? Você vê, é algo muito... Mas a palavra de Deus, ela é mais cortante. Ela é capaz de dividir alma e espírito. Porque é muito parecido, né? O espírito é a consciência da existência de Deus. A alma onde ficam as emoções, amor, ódio, essas coisas. São na alma. Mas a Bíblia divide isso corretamente. Juntas e medulas. Então a Bíblia está falando que a espada do Espírito é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreveu, agora não estou lembrado se é 2 Coríntios 2,15, mas assim, procure te apresentar como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, 2 Timóteo 2,15, que maneja bem a palavra do Espírito, a espada do Espírito. Procure apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como que Jesus venceu Satanás? Pela palavra. Quando, Mateus capítulo 4, Jesus foi levado ao deserto e ele venceu Satanás na palavra. Satanás dizia para ele, transforma a pedra em pão. Ele dizia, também está escrito, nem só do pão viverá o homem. Joga-te para baixo, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tudo que, sabe, as falsas religiões, as seitas, eles trazem a palavra de uma forma distorcida, igual Satanás trouxe para Jesus. Mas Jesus, porque ele conhecia a palavra, ele combateu o bom combate ali pela palavra. Então, se você pensa que você será um crente bem-sucedido, um vitorioso de Jeová, sem conhecer a palavra, você está enganado. Então procure dedicar um tempo da sua vida para ler a palavra de Deus. Nela contém os segredos da vida. Fala de onde você veio, para onde você vai, porque você existe, tudo está na Bíblia. A pessoa, não sei por que eu estou aqui. Leia a Bíblia. Não conhece, lê, não consegue entender. Sabe o que te faz entender a Bíblia? O Espírito Santo. Ele inspirou os homens a escrever a Bíblia. E só ele, e aí não vai conhecer, porque a Bíblia é um livro de meditar. Então leia a Bíblia, peça ao Espírito Santo antes de ler, Espírito Santo, me ensina a entender a tua palavra. E ele vai te ensinar. O Espírito Santo é uma pessoa, não é um poder, ele está ali. Se você chamar, ele vem do teu lado e te ensina. Tá, mas mesmo assim não entendi. Então eu passo um WhatsApp para um irmão da igreja mais velho, uma irmã para irmão, irmão para irmão. E eu quero um discipulado, me ensina a entender a Bíblia. E aí aquela pessoa, se te disser sim, ela vai estar cumprindo o que Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, porque é para fazermos discípulos. Então eu já quero dizer, quem não está aqui fazendo discípulo, já não está cumprindo a palavra de Jesus. Qual é o teu discípulo? Já começa a pensar, 2 minutos para você pensar aí. Intervalo para o coffee break, dá um cafezinho para cada um deles pensar. Estou brincando, não vai ter café não. O apóstolo Paulo foi discípulo de Barnabé. Ele discipulou Timóteo, ele discipulou Tito, ele discipulou vários. Então assim, os discípulos fizeram discípulos. E é assim que o cristianismo chegou até nós. E você só é crente porque alguém te discipulou. Agora é hora de você discipular. Eu sei que tem muitos irmãos aqui discipulando gente, isso é maravilhoso. E o discipulado é preciso de um livrinho, de um manual. Discipula com a tua vida, chama para o cafezinho e conta as tuas experiências. Tira dúvidas sobre a vida, sobre a Bíblia. Esse é o verdadeiro discipulado. Jesus, como é que ele discipulou os 12? Andando com eles, e eles viam Jesus fazer os milagres, libertar as pessoas, e eles só viam e aprenderam. Tem muitas igrejas que estão nesse processo, sabia? Muitos crentes que viram. É só ler a Bíblia e ver o que Jesus fez. Mas eles sabiam tudo, só que Jesus disse para eles, mas não vão, antes que do alto sejam revestidos de poder. Vocês precisam receber poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Não só do que vocês viram, mas do que vocês ouviram, mas aquilo que vocês vão realizar precisa de poder. Porque Deus nos chamou como igreja, e talvez essa é a mensagem central dessa noite. Deus nos chamou como igreja e nos capacitou pelo Espírito Santo para sermos testemunhas dEle, para operarmos sinais e maravilhas no nome dEle, para não ignorar a santa presença, a presença maravilhosa do Espírito Santo na igreja. Se você vier aqui escutar apenas um sermão bonito e você voltar para casa vazio, de nada adiantou. E nós seremos mais uma igreja das que existem para entretenimento de pessoas. E não é para isso que Deus nos chamou.
Deus nos chamou para sermos testemunhas da sua aliança, para pelo poder do Espírito Santo causar transformação. Que nos ouvem, todos aqueles que, se você vier aqui, algo não mudar na sua vida, para de vir, porque o Espírito Santo não está aqui, porque as coisas têm que mudar, as suas fraquezas têm que ir embora, os seus vícios têm que ir embora da sua vida, você tem que começar a ficar livre, porque a presença de Deus causa um impacto tremendo. Por isso que as pessoas se convertem e não param de vir, porque estão mudando. Mas mudando porque aqui tem leis. A igreja não tem nenhuma lei além das duas leis que Jesus deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essas são as leis da igreja família Aba: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por causa desse amor nós vamos sendo libertos daquilo que nos causa mal, daquilo que nos faz mal. As alegrias momentâneas geradas por alguma substância que não faz bem para o corpo, elas vão perdendo valor para nós, porque nós amamos a presença do Espírito Santo. Eu não sei o que faço, se paro de pregar ou continuo. Tudo até agora foi inspiração do Espírito Santo, tudo é inspiração do Espírito Santo, mas eu tenho no meu coração que Ele deixou melhor para agora. Tenho 15 minutos, falei em café, veio café para mim. Fazia tempo que não vinha café aqui em cima, ó, pessoal. É alguém que veio visitar hoje que é muito ungido aí, que tocou na vida do nosso diácono. Vou ter provar? Café Pacheco? Nada, tô brincando. É só você rir um pouquinho, separar um pouquinho, respirar um pouquinho. Nós somos assim, somos igreja, somos família Aba. Adoramos estar na presença de Deus, adoramos estar em família. Domingo é família, o dia do Senhor. Sabia que no cristianismo domingo é o dia do Senhor? Porque Jesus restou no domingo. E os que defendiam o sábado mataram Jesus. Quer dizer, eles perseguiam Jesus, porque Jesus curou no sábado. Então nós não guardamos o sábado, nós entendemos que domingo, todo o cristianismo na terra honra Jesus no domingo. Domingo é dia especial, todos os dias, mas domingo em especial. Gente, quem lembra que domingo passado eu estava falando sobre a caverna de Adulão? Eu estava falando que Davi estava fugindo do rei Saul, porque ele tinha uma promessa na vida dele, tinha unção na vida dele, e a inveja do rei Saul perseguia ele, queria matar ele, e ele fugindo, ele se escondeu, andando no deserto, numa caverna chamada Adulão. E ali nós lemos que se juntou a ele em torno de 400 homens, foram se achegando a ele, só que eram homens endividados, homens com a alma cansada, homens entristecidos, homens que não tinham dado certo na vida, que tinha dado tudo errado, e se juntaram a Davi. E esses homens que se chegaram a ele, com o passar do tempo, Davi se fez líder sobre eles, eles se tornaram os valentes de Davi. E foi essa a pregação de domingo passado, se eu não me engano, domingo passado. Não, quarta foi sobre as portas abertas, portas fechadas, domingo passado. Meu Deus, agora eu tô... Então assim, mas eu deixei em especial, que estamos falando de Deus da guerra, sobre um dos valentes. Eu já trouxe a história que eu li esse livro e ele mudou a minha vida. Um versículo da Bíblia muda a minha vida. Ele pode mudar a tua vida, ele mudou a vida do escritor do livro. E tá lá, vamos abrir 2 Samuel, capítulo 20. 2 Samuel 20, versículo 20. Abriu? Projetou? Nem leio. Olhem para mim. Alguém aqui já esteve no zoológico, já viu um leão? Levanta a mão quem já viu um leão na vida. Quem não viu no zoológico, viu na internet, na televisão. Os leões é o rei da floresta. Eles têm umas particularidades, até anotei umas coisas aqui sobre o leão. Vamos ver o que ele faz. Ele pesa em torno de 200 quilos. Onde que está? O leão consegue correr até 60 km por hora. 60 km por hora, pensa bem. Nessas bicicletas elétricas não andam, mas o leão consegue correr 60 km por hora. Tem mais de 200 quilos. O seu rugido pode ser escutado a mais de 9 quilômetros de distância. Ele apavora qualquer invasor de território. Leões são territoriais. Onde eles estão, eles demarcam territórios pelo seu rugido, pelo seu cheiro, pela velocidade, pela força que eles têm. Ele consegue ter um salto de 9 metros. Quanto que é 9 metros? Aqui, lá onde está o Arthur, eu acho. Chamar o seu Agenor com prumo para ver se esses metrais estão no prumo. 9 metros. Uma arranhada de leão mata um homem, não é verdade? Como é que é uma patada? Mata um homem. Estou falando de um leão, de um animal da selva. Agora você imagina no inverno, o ser humano no inverno, como é que ele fica? No inverno a gente fica, parece que a respiração fica difícil, tu andando no meio da neve, com aquelas roupas pesadas, a água congelando no teu nariz, os dedos ficam duros, né? Tudo dói, se bater, dói. No versículo 20, ó,
Vamos ler. Também Benaia, Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzael, grande em obras, este feriu 2 fortes heróis de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve. Esse versículo, esse homem desce numa cova atrás de um leão, mata o leão num dia de neve. E aí você pensa, mas Bíblia, para que falando isso? Para que Deus está falando isso na Bíblia comigo hoje? Que dia é hoje do mês? Dia 7. Dia 7 de junho, aniversário da Sara hoje, né? Sara estava escutando. Parabéns pelo aniversário. Tinha gente de aniversário ontem, não tinha? A Marcela. Ontem a Nana está de aniversário. Tem alguém de aniversário hoje? Não. Parabéns aos aniversariantes de ontem, essa semana. Mas hoje, grave essa data. Você está vendo um homem de Deus matando um leão num dia de neve. Parece tão simples, mas vamos entrar na história. O que acontecia? Eles estavam morando no deserto. O leão é um animal que caça. Provavelmente que ele matava animais dos seus animais. Provavelmente que matou seres humanos. E provavelmente que eles estavam oprimidos por esse leão. E aí eu pergunto, qual é o seu leão que você tem enfrentado? Que você tem visto, tem percebido e não tem enfrentado, aliás. Nós iniciamos o culto dizendo que o perfeito amor lança fora todo medo. E hoje é um dia de perder o medo e nós vamos sair à caça do nosso leão essa semana. Porque Benaia, a Bíblia diz, esse homem, ele percebeu o leão. Agora você imagina a cena, o leão andando, as marcas do leão. O leão também, ele usa estratégia para vencer os adversários. E é provavelmente que ele viu o homem seguindo ele, o homem vem seguindo. Só que a guerra entre o leão e um homem, a vitória é sempre de um lado, sempre do leão. Não existe o homem matar o leão. Aliás, na Bíblia tem 3 homens que mataram leões, né? Davi matou leões, que ele fala para o rei Saul, olha, eu matei um leão e um urso. Também Sansão matou leões. E agora Benaia, um homem que ninguém dava valor por ele, quando ele chega até Davi. Ele segue um sonhador, um homem que tem um sonho grande, porque Deus colocou um sonho no coração de Davi. Na verdade colocou uma unção e ele passou a sonhar, vou ser rei de Israel. Mas para ser rei, Davi não chegaria a ser um grande rei se ele não tivesse ao seu lado homens valentes que venceram grandes desafios. E é disso que eu estou falando, para nós chegarmos ao que o Senhor chamou a nós como igreja, a família Aba, termos uma igreja em cada cidade do Brasil, ser a igreja mais relevante na cidade, no sentido de boas ações, ações sociais, ações espirituais, avanço, crescimento, libertações, seja de religiosidade errada, seja de pobreza, de escassez, libertar os cativos, seja dos vícios, seja do que for. Deus vai chamar homens valentes para andar com a gente, homens valorosos. Estava falando com o Murilo ali antes, na chegada no culto, e ele estava dizendo assim, olha, eu vim na igreja porque o Kellyton me convidou muitas vezes, e porque eu conheço o Kellyton e ele é um homem de valor, até que ele. Aí eu pensei, eu preciso pregar sobre o leão, porque Davi, ele foi cercado de homens valorosos, homens que os outros conheciam. Eu conheço, como é o nome dele? É o cara que matou um leão no dia de neve. Eu conheço o Kellyton, eu conheço o Mateus, eu conheço o Dorvani, ele é. Eu sei quem o Renan é. Benaia viu o leão, viu o perigo. E tem homens naturais. Eles vê o leão, vem aqui, eles fogem por aqui, porque eles querem salvar a sua própria vida. Porém, Jesus disse, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Você está tentando salvar a sua posição, porque você não quer confessar Jesus, você não quer confessar que Deus já tocou na tua vida, que você não faz mais esse tipo de negócio, esse tipo de armação, porque agora você tem um Deus que governa sobre a sua vida, o Senhor dos Exércitos. Então você foge dos problemas. Mas Benaia, ele viu o leão e ele seguiu o leão. E os passos de Benaia, imagina um povo no cinema, pegando a pipoca. Vamos olhar essa cena, e com certeza a gente já sabe o resultado. Se ele entrar na cova, ele vai sair um de lá só. E quem vai sair? O leão. Porém não na história bíblica. A história bíblica vai dizer que Benaia seguiu o leão. O leão entra na caverna, porque ali ele tem mais chance. Ali é só o ser humano entrar e ele, com um pataço, ele devora. Ele tira pedaços. E a cena seguinte seria ele subindo, chacoalhando a juba, pingando sangue na neve. É mais uma vítima do leão. Não, irmãos. Benaia vê, e é provável que ele vê a cova, e é provável que ele para e dá alguns passos para trás.
E nós cremos, lembra que eu sempre faço essa comparação, que os céus, quando encontram um homem de fé na terra, os céus param para olhar. E eu creio que chamaram o Senhor nos céus, lá os anjos de Deus, tem um homem, o Benaia, o discípulo de Davi, vai entrar na cova, vai entrar e quer lutar com o leão. E os céus param, e a igreja está parada, e nós paramos para observar essa luta. Benaia então não se atira para dentro, mas ele dá uns passos para trás. Porque tem guerras e tem lutas e tem momentos na vida que você tem que entender que você precisa dar uns passos para trás. Até o povo de Deus, quando andava pelo deserto, certa vez Deus falou com Moisés: volta e vai por outro caminho. Porque eles não estavam preparados para aqueles inimigos que estavam ali. Então até o povo de Deus retrocedeu. Você não retrocede. Você tem que buscar do Espírito Santo quando você tem que avançar e quando você tem que retroceder. Benaia retrocedeu, mas não foi para desistir, foi para pegar impulso. Então que nós sejamos assim, homens sem medo, como Deus disse para Josué: seja forte, seja corajoso. O apóstolo Pedro disse: o diabo anda ao derredor como um leão, procurando alguém para devorar. Ele retrocedeu, ele deu uns passos para trás, aguardando o tempo certo, porque Eclesiastes diz: há tempo para todo propósito debaixo dos céus, há tempo certo para todas as coisas, irmão. Se não é o tempo, espera, porém esteja preparado, mas não espera errando, não espera não sendo sóbrio, espera sóbrio e vigilante, espera preparando a sua armadura, o capacete, tirando o pó, passando o óleo, guardando as suas ferramentas, a sua espada, treinando ela. Benaia, ele dá os passos para trás e de repente, quem está comendo pipoca começa a comer pipoca e olhar, o que vai acontecer? Vai descer, não vai? O nosso herói volta e com uma lança ele pula lá dentro. Então aquele silêncio total, mas de repente vai subindo daquela cova, não o leão chacoalhando a juba, mas o valente de Moabe, o valente de Davi, segurando a sua lança, tendo vencido o gigante. Sabe onde ele chegou com esse currículo? Porque eu entendo, irmãos, que você estar num dia de neve, numa cova com um leão, você está com um grande problema. E talvez você esteja no meio de um grande problema. Mas a história do teu futuro, quando souberem que você matou o leão no dia da neve, você está com a solução nas tuas mãos. Esse homem chegou a ser o capitão mais importante de Davi. Ele chegou a ser chefe, comandante da guarda real de Davi. Por quê? Porque ele tinha no currículo a história que matou um leão num dia de neve. Qual é a sua história? Sabe, sem o gigante, no DNA desse rapaz, estava o DNA do seu líder Davi. Davi também chegou no momento em uma guerra onde tinha um gigante filisteu, mas ele vai lá e mata o gigante. Ele era também um homem de batalha. A Bíblia chega a dizer que o reino de Deus não tem espaço para os covardes, eles não vão herdar o reino de Deus. Então a palavra dessa noite é para incentivar você a ter sonhos tão grandes, a ter projetos, a desenvolver projetos tão grandes, que se o Senhor não estiver contigo vai dar errado. A fé que agrada a Deus é essa fé: eu vou fazer algo, e se Deus não colocar a mão, se Deus não me der do poder dele, não intervir, vai dar errado, porque dependendo da minha força eu não tenho. Mas eu vou, porque eu não vou no meu nome, eu vou no nome do meu Deus. Eu vou fazer para Deus. Quando você se coloca diante de Deus para fazer algo para Ele, quando você provoca os céus, como Davi provocou os céus quando foi vencer o gigante, como esse homem quando se atira dentro de uma cova para matar um leão, não é natural, é espiritual. Então, meu irmão, não importa o tamanho do leão, do gigante que tem tormentado você, impedido você de crescer, impedido você de prosperar, entre na cova, mata esse leão e sai vitorioso. A Bíblia diz, seu Dorvanir, a Bíblia não, nesse livro onde o rapaz conta essa história, que os teus sonhos não te assustam, eles são pequenos demais. Para muitos aqui da família Abba, essa pregação aqui dessa parte não é nova, porque já preguei desde que li esse livro. Eu nem sei com quem está emprestado o meu livro, porque ele é muito bom. Se os teus sonhos não te assustam, eles são pequenos demais. Tem umas coisas que eu anotei aqui. Pare de viver, são frases desse livro. Pare de viver como se o propósito da tua vida fosse chegar à morte. Sabe, eu só quero chegar à morte. Não faça algo grandioso. Você precisa ir atrás de um sonho que está destinado a fracassar sem a intervenção de Deus. Você precisa cerrar os dentes ou dar as costas para seus sonhos. E aí? Essa frase é muito forte, né? Tem sonhos? Cerra os dentes, pula para dentro, ou dá as costas para o teu sonho, para de sonhar. E aí, sabe o lugar onde mais tem sonhos?
Você já ouviu isso também de algum pastor, né? Lá no cemitério. Vai ali no Caju, vai lá no Roberto Ciro, Morretes, tem cemitério. Pessoas sonharam em escrever livros, sonharam em abrir a padaria, a confeitaria, o salão de beleza, sonharam em abrir isso, sonharam em abrir. Ficou só nos sonhos, nunca cerraram os dentes e foram. Você está desafiado a cerrar os dentes e ir. E se Deus não te abençoar, não vai dar certo. Mas que seja assim, né, Gabi? Se Deus não estiver conosco, mas se o Senhor estiver com você, meu Deus, se os teus sonhos agradarem a Deus, Deus honra grandes sonhos, porque grandes sonhos honram a Deus. Muitas oportunidades vêm disfarçadas de problemas de 200 quilos. Oportunidade, não era uma oportunidade, Guto, ele queria ser o homem, seria ser capitão dos exércitos do rei. Então veio a oportunidade. O leão está matando os homens. Vai ter que... Sempre o maior é o que serve mais. Quem serve mais? Quem matou o leão. Serviu todos. Aí alguém servia e lavar o pé. Jesus deu um exemplo. Servir é quem tem mais utilidade. Eu vou resolver o problema da minha família, esse problema da escassez. Eu vou trabalhar 2, 3 serviços. Eu vou buscar Deus. Eu vou empreender. Eu vou fazer, porque o Senhor é comigo. Eu não vim nessa terra para descansar, eu vou ter depois. Meu Deus, mas esse pastor falando essas coisas. A melhor forma de encontrar nossos sonhos é ajudar outros a realizar os seus sonhos. Ai, ai, ai. A melhor forma de tu realizar o teu sonho é ajudar o outro a realizar o sonho dele. Eu lembro do Luiz Hermine falando, né, num testemunho dele, ele fala assim que Deus chamou ele, encheu ele do Espírito Santo, mas ele tinha uma vida toda errada. Mas ele pregava e converteu e era uma bênção, mas não tinha sucesso, ninguém conhecia, uma escassez para tudo. Então ele pegava, comprava passagem, ia lá na Lagoinha, em Minas Gerais, lá onde tinha o pastor Márcio Valadão pregando, na época do trono. Ele ficava lá sentado, ele diz isso, chorando e vendo aquela igreja maravilhosa que tinha lá. Hoje a igreja dele é o dobro, acho, de maior do que a igreja, mas ele celebrava a vitória dos outros. Se você não celebra a vitória do teu irmão que abriu um negócio, que está tentando algo, nunca vão celebrar a tua vitória. Celebre a vitória dos teus irmãos, ajude os teus irmãos. Ele está fazendo, vai lá. Eu não preciso ir lá, mas eu vou lá para ajudar. Vamos celebrar, vamos ajudar ele a realizar o sonho dele. Depois vão te ajudar a realizar o teu sonho. Céus que se alegram e chore com os que choram. Depois que Jesus venceu a cova, saiu da sepultura, a palavra impossível perdeu a força. Então pare de focar no leão de 200 quilos e foca no leão da tribo de Judá. Vem o louvor para si. Está focando nos leões humanos? Lembra que tem um leão por ti. Rugindo o leão, quem impedirá? Os leões, os problemas humanos. Efésios 3:20, ele é capaz de fazer mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Chegamos ao arrependimento dos teus sonhos pequenos para um Deus pequeno. Olha como eu notei aqui. Sonhos pequenos é para um Deus pequeno realizar. Quer agradar o Deus grande, sonhe grande. Mas nunca perca a humildade. Nunca perca a lealdade. Nunca perca a honra, a dignidade. É possível, todos os grandes homens de Deus, esses valentes, eu falei no domingo passado, eles honraram as hierarquias deles, a liderança deles. Serviram a quem tinha que ser servido. Celebraram a vitória daqueles que estavam vencendo e venceram também. Então, meus irmãos, para sermos grandes como o povo de Deus, nós não podemos quebrar certos princípios de lealdade ou honrar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, amar uns aos outros. É maravilhoso fazer parte dessa igreja onde a gente vê que pessoas têm matado leões todos os dias. Pessoas têm vencido todos os dias. Coloque-se em pé a igreja do Senhor Jesus. Tem uma frase outra que eu tirei do livro também que é muito boa. Olha, o nosso maior legado não é o sonho que temos, mas o quanto o nosso sonho pode inspirar e influenciar a próxima geração de sonhadores. O sonho só para ti, meu irmão, mas é o sonho para o reino de Deus.